O senhor Luiz Inácio Lula da Silva encontrou o Homem-Laranja, né? A boca pequena só fala disso, tá? Não se fala em outra coisa, né? Vamos ver aqui o vídeo que o Álvaro fez pra gente, né? Pra gente tentar entender como foi esse encontro aí, que eu não vi muita coisa, tá? Eu vi só que o Trump chamou o Lula de vigoroso, né? É difícil não interpretar vigoroso de uma forma não sexual, né? Em que outra ocasião que uma pessoa seria vigorosa, né? Recentemente, Lula desembarcou na Malásia. Lá, entre outros compromissos, ele finalmente teve aquele encontro bilateral com Donald Trump. Cara? Que loucura. We're gonna make a deal. I think we'll make a deal with Brazil. We get along very well. We met just before I found out that they turned off my teleprompter at the United Nations. And I walked up, I had no teleprompter. I just shook his hand. I then got up, and they were introducing me, and I see all the leaders, 158 leaders. Pois é, desde a Papinho pra boi dormir, né? Assembleia Geral da ONU, no final de setembro, esse homem ainda não superou o teleprompter defeituoso. Só que verdade seja dita, o teleprompter pode muito bem ter ajudado o Brasil. Trump foi forçado a falar de improviso. E falando de improviso, ele acabou prometendo, de sopetão, esse encontro bilateral, com alguns elogios de brinde. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Ao lado de Lula e diante de um grupo de repórteres, Ele falou que teve química aí, né? Depois chamou de vigoroso, né? Ele tá querendo, tô achando, hein? A primeira pergunta pro Trump foi sobre a possibilidade dele estar sendo injusto ao impor tarifas econômicas por razões políticas. Convinced, or were you convinced by the Brazilian government that the reasons you presented to impose tariffs on Brazil were not fair? No, I think everything's fair. Look, you know, we have economies, and I have a lot of respect for your president, as you know. A lot of respect for Brazil. So we'll see. We'll probably work out some deals. I'll leave these guys work them out, but I think we're gonna work out. Cara, esses caras tá pensando em justo aonde? Eles fazem o que der na teia, né? Eles fazem pra implicar mesmo, né? Aqueles caras implicão, né? Aqueles bully, né? A segunda pergunta, a gente jamais vai saber qual era, porque ele basicamente mandou a repórter calar a boca. Mas parece que tinha alguma coisa a ver com o Bolsonaro. We have to get certain things. Wait, who's that shouting? Who's shouting? Is that you? Don't shout. Don't shout. Pouco depois, mais uma tentativa de trazer o nome do Jair para a conversa. E acabou de um jeito bem parecido. Não é da sua conta. We've done a lot of work. We've done a lot of good work stuff. Yeah, please go ahead. What are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. You know? I've always thought he was a straight shooter, but you know, he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. Eu sou o Álvaro. Avro-broba. Qual a chance desse cara pensar um segundo do dia dele no Bolsonaro, né? Qual a chance? Me notou falando avro-broba. Eu tô aqui para te contar o que, afinal, é da sua conta, no meio dessa história toda aí. Conta pra mim, Álvaro. Ah, TXT, adoro TXT. Durante a cara. entrevista, que foi realizada antes da conversa a portas fechadas, Lula parecia mais interessado em ir direto ao ponto. Aos jornalistas, ele explicou que não teria muito o que dizer antes da conversa, que a pauta dele era longa e que ele precisava de tempo para falar com Trump. A imprensa vai ter boas notícias depois que terminar a reunião. I think the press will have good news after we end the Antes de meeting. começar a reunião, são só suposições. It's only assumptions before we start the O meeting. Brasil tem todo interesse de ter uma relação extraordinária com os Estados Unidos. Brazil is highly interested to have an extraordinary relationship with the U.S. Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos. There's no reason for having any kind of conflict between O que Brazil and nós the temos U.S. certeza é que na hora que dois presidentes sentam numa mesa I believe that when two presidents e sit cada around the coloca table o seu ponto de vista, and each one raises their cada viewpoints coloca os seus problemas, a And their tendência problems. natural é você encaminhar para chegar a um acordo. and then we can forward to reach a deal afterwards. E eu estou convencido, eu disse antes de chegar aqui, And I am Eu convinced, estava and I said before I otimista. came here, eu estava muito otimista com a possibilidade de nós avançarmos
sabe, na manutenção da relação mais civilizada possível entre Brasil e Estados Unidos. I was very optimistic to pretendemos manter. Advance the relationship between Brazil Eu não and sei the se o US. presidente Trump vai ter tempo, mas eu tenho uma I don't know longa if the pauta para President discutir com Trump os Estados will Unidos. have Se pareceu um apelo, ainda que discreto, educado, com jeitinho, para encerrar logo a entrevista, pode ter certeza de que era isso mesmo, você não ficou com a impressão errada. Minutos depois, ele foi mais claro. Eu queria sugerir que vocês fizessem a entrevista depois da reunião. I would like to suggest that the press will Mais have sentido, an né? interview after the meeting. Só fala com a gente depois da reunião, Pedro. Depois da reunião, não sei se o presidente quer falar, não quer falar. Mas porque nós temos pouco Tava tempo, poucas, daqui hein? a pouco Vem, o tava tempo se poucas. perdeu porque nós ficamos conversando com We vocês. don't nós have temos much que fazer time, and entrevista. we'll waste time or lose time Esse é o dilema. talking with the journalists. So we have a lot Esse é o to dilema. talk. Se vocês tiverem paciência, vocês saberão o If resultado da you reunião. have patience, you'll know the results of the Se meeting. ficarem afterwards. agoniados, vocês vão saber apenas If you're in a suposições nossas. You're going Esse é o to dilema. hear the E surgiu assim uma primeira convergência entre Brasil e Estados Unidos. Trump aderiu a Lula e também pediu para encerrar a conversa com os jornalistas, mas sem a delicadeza nem a educação da contraparte brasileira. Ficou clara ali a diferença entre o jeitinho brasileiro e o American Way. So I suggest that we should start They're our not great questions today, I must say. You know, Não quis ficar pra trás aqui, né? boring, sort of boring questions. But we'll see you later. Thank you very much. Por mais curta que tenha sido essa interação diante das câmeras, pelo menos deu tempo de ouvir o Trump dizer exatamente o contrário daquilo que ele já tinha dito antes sobre o nosso Brasil. Who was, well, first of all, let me just say it's a great honor to be with the President of Brazil. It's a great country. It's a big, beautiful country. Por que ele tá assim, hein? Todo mansinho, cara. Ele tá muito queiroso, velho. And I think they're doing well. I think they're doing very well from what I understand. No dia 5 de setembro, 2 semanas antes do teleprompter temperamental e da química que ele descobriu que tinha com o Lula, o Brasil estava indo muito mal, segundo ele, né? We have a great relationship with the people of Brazil, but the government of Brazil has changed radically. It's gone very left. It's gone very radical left, and it's hurting Brazil very badly. They're doing very foi poorly, tanto assim, very, não. very poorly. So we'll see. O encontro durou cerca de 1 hora e só os primeiros 15 minutos puderam ser acompanhados pela imprensa. Foi suficiente para as respostas que você ouviu aí e também para essa, que é a primeira foto dos dois posando juntos. Um documento importante, sem dúvida, mas não tem o mesmo impacto econômico daquilo que foi discutido longe da imprensa. E aí está o nosso Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, dizendo 2 coisas que podem mudar tudo. Primeiro, começa já a negociação do tarifaço. A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo. O presidente Trump declarou que dará instruções à sua equipe para que comece um processo, um período de negociação bilateral que deve se iniciar hoje ainda, porque é para ser tudo resolvido em pouco tempo. E, em segundo lugar, o tarifaço pode ser suspenso até a conclusão das negociações. Essa é uma demanda apresentada pelo Brasil. Solicitou, pediu, reiterou o que já tinha sido dito no telefonema e ele concordou que vamos fazer uma rápida negociação e durante esse período haverá suspensão. Durante o período vai haver Sim, depois nós vamos negociar. E essas são as novidades sobre o problema que motivou o encontro. Acontece que tem outros, né? Entre o anúncio das tarifas e o encontro que começa a resolver essa questão, surgiu aí um outro enrosco: as ofensivas militares dos Estados Unidos no Mar do Caribe. Segundo a diplomacia brasileira, esse assunto foi sim colocado na mesa. Venezuela foi Sim, o presidente Lula levantou o tema, disse que a América Latina e a América Venezuela, Panamá, né? Eles estão avançando, né? A gente tem que ficar esperto mesmo. do Sul, especificamente onde estamos, é uma região de paz e ele se prontificou a ser um contato, ser um interlocutor, como já foi no passado, com a Venezuela, para buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis e corretas entre os dois países
e que o Brasil estará sempre disposto a atuar como um elemento de promoção da paz e do entendimento, e que sempre foi a tradição do Brasil e continuará sendo. E como o presidente Trump respondeu a isso? Agradeceu e concordou. No fim, essa é uma vitória para a diplomacia brasileira, para a diplomacia oficial. O Itamaraty paralelo do Eduardo Bolsonaro já não pode, se é que um dia pôde, se gabar. Mais que uma vitória brasileira, é uma derrota desse cara aqui, né? E aí é uma vitória nossa, né? Único canal com a Casa Branca. E se todos os sinais apontam para uma derrota dessa diplomacia paralela, aí o Eduardo pede que o público colete outros sinais muito mais sutis de que ele estaria por cima. No Twitter, onde o Eduardo é seguramente mais influente que na Casa Branca, ele pediu que os seguidores avaliassem a linguagem corporal do Trump. Dali, e só dali, sairia a conclusão de que o bolsonarismo está vencendo. Cada um se ilude como quer. Eu não sou especialista em linguagem corporal, mas eu recomendo, meu amigo. Esse cara, eu acho que ele tá surtado, velho. Tá dando toda a pinta de que tá surtado, né? Sofreu um surto. Tá, ó, né? Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais, me resta relembrar a razão pela qual o presidente Lula foi à Malásia. Ele foi para lá participar de uma cúpula da ASEAN, que é esse clube de países do Sudeste Asiático, com uma história muito interessante. Foi fundado há uns 50 anos, mais ou menos. Ainda a ASEAN tem... Acho que era isso mesmo que eu queria saber, tá? De finalzinho. Eu não acredito em sorrir. Era isso mesmo, né? Bom vídeo aqui do Árvore, né? Fez um compiladinho pra gente, né? Ficou mais fácil pra gente entender a quantas anda, né? Como foi essa reunião aí. Não colocou a parte do Trump chamando o Lula de vigoroso, né? Que é bem sexual, né? Interessante a gente ver, né? Quando é muito sexual assim, né? Interessante, né? Okay, it's his birthday today. Did you know that? No. He's a very vigorous guy, actually, and I was very impressed. But Fiquei muito impressionado. É muito difícil isso aqui não ser sexual, né? Mas cada um com seu cada qual, né? O legal disso aqui foi o Eduardo ficar com cara de bunda, né? O Eduardo Bolsonaro ficar com cara de bunda. Se ele tá triste, a gente tá feliz. Mas eu não espero muito dessa relação Brasil e Trump, não, tá? Que a ideia dele aqui, que o pessoal tá chamando de doutrina Monroe parte 2, né? É transformar a América Latina no quintal dele, né? Então ele vai avançar no Panamá, vai avançar na Venezuela, e a gente tem que ficar esperto pra ele não avançar na gente, né? Igual ele tava fazendo, né? Se você gostou do vídeo, deixa um comentário aqui, o que você acha dessas conversas do vigoroso com o Homem Laranja. Deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal. Um beijo, tá? Tamo junto e tchau!